Oi, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Angélica, sou aqui do canal Mensagens de Luz, Fé e Tarô. Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem, para o signo de Virgem, Sol, Ascendente e Lua. Vamos saber aí o que vem pela frente, como está o momento presente de vocês, também entender um pouquinho do passado, para que eu possa passar a mensagem para vocês, tá? Eu já gravava vídeos aí pro canal, mas eu parei, agora estou retornando, tá? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like, comentem se vocês acharem necessário, para ajudar a fortalecer aí, tá bom? Hoje eu vou utilizar esse aqui, tá? Eu vou tentar passar uma mensagem mais rápida, para o vídeo não ficar muito cansativo, uma coisa mais direta, tá bom? Se não ressoar com vocês, vocês já sabem as dinâmicas de vídeos aí de signos no YouTube, né? Eu falo para muitas pessoas às vezes. Então, às vezes é necessário esperar o momento certo do tarô falar diretamente com você, tá? Então, tenhamos aí um pouquinho de paciência. Signo de Virgem. Já embaralhei bem aqui o deck antes de começar a gravar, tá? E vamos lá. Peço licença para entrar as energias de vocês, que venham as mensagens mais elevadas, conselhos, direcionamentos, alertas, acontecimentos marcantes, importantes, tudo aquilo que vocês precisam saber para o momento de vocês, para que a vida possa fluir de uma forma mais positiva. Aqui possamos encontrar aí os pontos cegos, aquilo que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Que o tarô venha para ajudar a abrir esse campo, deixar mais amplo, tá bom? Gratidão. Cortando. Signo de Virgem. Aqui no fundo, primeira energia do fundo é uma rainha de espadas, tá? Eu vou começar a tirar as cartas. Signo de Virgem. Morte. Que mais? 4 de copas. A temperança, arcano maior, 2 arcanos maiores. Temos um 2 de paus aqui, na segunda linha. O que mais? O julgamento aqui. O julgamento. Com a roda da fortuna, tem muitos arcanos maiores aqui na leitura de vocês. Outro arcano maior, a carta da força. Peço mais 2 energias pra gente entender e finalizar aqui. Depois da força. As de paus, positivo. Ó, caiu 2, tá? Viradas pra cima. É o 8 de espadas. O pajem de ouros, tá? Fundo do deck, inicialmente, tem a rainha de espadas e em seguida aqui veio um cavaleiro de copas, tá bom? Signo de Virgem. Vamos lá. Entendendo um pouquinho sobre o passado, talvez seja uma energia que estava vibrando aí no passado não tão distante de vocês, a gente tem a carta da morte que abriu, né? A morte, vocês sabem, né? A maioria já deve saber. De tanto ver vídeos, às vezes a gente decora. Mas eu vejo que traz uma energia de transformação que vocês passaram. É um período, né, que a gente tem que passar, um momento de limpeza, né? Um momento em que as coisas elas já não são mais como antes. Há uma transformação tanto no plano físico, no plano mental, emocional, espiritual, né? Normalmente são transformações necessárias, né? Para que a gente possa crescer, evoluir. São momentos que todo mundo passa na vida, né? É normal, é natural, tá? Só que, junto com isso, eu sinto vocês um pouco apáticos, assim, vendo? Tem um 4 de copas aqui, né? É como se vocês estivessem olhando para o que aconteceu e não estivessem enxergando
talvez o aprendizado, talvez o valor que isso tenha tido, por mais difícil que às vezes algumas coisas possam ser, tá? Tem uma certa apatia, né? Até mesmo em situações ruins é possível que a gente pegue algo bom daquilo. Se reinventar, se transformar, melhorar, se reerguer, andar pra frente, né? Caminhar, né? Mudar padrões, velhos hábitos. O mais importante aqui é aceitar. Tem um sentido mais de aceitação, tá? A morte, ela vem, é necessária, ela vem pra limpar, né? Não é possível que a gente possa construir, por exemplo, fazer um novo plantio em um terreno que ele tá infértil, né? Então, por isso que a morte vem e leva, no sentido de transformação mesmo, tá? Então, eu vejo vocês um pouquinho desanimados, né? E é como se vocês estivessem olhando para o que passou, de repente, e apegados a isso, né? Mas a vida aqui tá pedindo para vocês seguirem em frente de alguma forma, sabe? De outra maneira, né? E até porque quando vocês travam essa questão de aceitação, vocês acabam perdendo oportunidades boas, né? Que de repente podem vir pra melhorar, né? Então talvez o conselho seja esse inicialmente, né? Aqui pode ser que alguns estejam nesse período de transformação, então vai funcionar mesmo como uma previsão, né? Para o que vem pela frente. Vocês aí um pouco desanimados, um pouco apáticos, né? Tem uma tristeza, sabe, uma coisinha que fica assim, aqueles dias que a gente fica mais tristinho, mais cabisbaixo, tá? Mas o bom é que a próxima carta que veio foi a temperança, né? Que é a carta mesmo que pede equilíbrio, né? Pede que vocês busquem esse equilíbrio interno, né? Voltem a olhar as coisas de uma outra forma, de uma forma mais equilibrada, né? Sabendo dosar também, né? Carta da temperança, então pode falar também de adaptação a um novo cenário, a um novo momento, a um novo capítulo da sua vida, a um novo lugar, a uma nova pessoa, que seja, né? Adapte para a realidade de vocês, né? Então, assim, é o equilíbrio interno mesmo. Eu vejo uma coisa muito interna aqui de vocês, não tanto no físico, mas é o dentro de vocês, é o interno. Mas que quando vocês equilibram o interno de vocês, o externo responde de uma forma mais positiva, tá? Então tá bem interessante essa primeira linha, né? Porque tá explicando como vocês podem sair desse estado. Pra quem tá aí meio, né, desanimado, né? Às vezes tem aquela coisa de que vai chegando assim o final do ano e a gente olha pra tudo que aconteceu e às vezes a gente não consegue alcançar aquilo que a gente mesmo planejou. Ou a vida vem às vezes e muda de uma forma que a gente acaba não tendo controle, né? Que é a carta da morte. Quando a gente vai ver, a gente não... Sabe, às vezes aqui alguns vão jogar pro ano que vem, sabe? Ai, deixa pro ano que vem que esse ano já deu. Mas agora pede mais assim, é daqui pro final do ano o momento de vocês tentarem se equilibrar mais, façam coisas legais que possam ajudar vocês a elevar a energia, a vibração. Se permitam também, né, um meio termo ali, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Eu sempre falo sobre isso, sabe? Não se prive tanto das coisas, né? É uma fase, né? A gente sabe que são fases, a gente não tem como, gente. Não dá pra ser 100% tudo de bom o tempo todo. Assim também como eu sei que é complicado quando é 100% do tempo tudo ruim, né? Mas é assim, é a vida, né? A gente tem que ir atravessando, né? Não há muito o que fazer enquanto estivermos aqui, né? A segunda linha que vem é um 2 de paus aqui, ó. Temos dois arcanos aqui maiores, que é o julgamento e a roda da fortuna, tá? O 2 de paus fala que assim, após esse período de transformação, vocês mais apáticos, a tentativa de reequilíbrio, vem o 2 de paus. Aí vocês começam a sair dessa energia mais parada, sabe? E começa a olhar pra frente, tá? Tem uma coisa de fazer planos aqui. Não é momento assim muito de ação, mas sabe quando vocês começam a refletir sobre a vida de vocês, né? E vocês olham e pensam, poxa, que justamente combina muito com a energia do julgamento aqui, sabe? A gente faz uma reavaliação de tudo que a gente já viveu, de todo o momento até aqui, e a gente começa a perceber que é necessário mudar algumas coisas, transformar, se reinventar, fazer diferente, mudar o cenário, mudar a gente,
mudar a rotina, mudar o trabalho, mudar a profissão, né? A gente começa a perceber. E aí, às vezes, soa muito como um chamado interno. Muitos vão estar nesse estado de reflexivo. Eu tenho certeza que é agora por conta do final do ano, na maioria dos casos aqui, né? Que é como se vocês tivessem olhado assim e falado, cara, eu mudei muito ao longo do tempo, eu me transformei, aconteceram coisas que me moldaram, às vezes coisas ruins, né? Que, de certa forma, acabam mudando a gente, né? Como a gente olha pra vida, enfim, como a gente se comporta, como a gente vê as relações, as pessoas, as dinâmicas, né? Então eu vejo vocês assim, é uma energia ainda assim mais reflexiva também, só que com o pensamento adiante, né? Meio que vocês saem desse clima mais apático, né? E começam a olhar pra frente, né? O julgamento também é uma carta que pode falar de renascimento para uma nova vida, para um novo momento, para novas situações, novas pessoas, novos locais, enfim, novas situações no contexto geral, né? Mas basicamente é como se vocês olhassem aqui para a vida de vocês e percebessem que não dá mais para ficar como está. Não está mais fazendo sentido. É um momento de que você dá um salto, às vezes, sabe? Vai adiante, vai por outro caminho, busca outras oportunidades. Tem uma energia muito assim nesse sentido, né? Porque de certa forma vocês vão sentir um chamado para algo, tá? E assim, quando eu falo chamado, gente, é particular de cada um de vocês, tá? Para uns pode ser coisas pequenas, mas que têm significado sobre dar esse salto, sobre ir em frente de algo aí. Para outros pode ser uma coisa já mais grandiosa, né? Porque o tarô, ele vai falar com cada um de maneiras diferentes, tá? Mas de certa forma eu vejo que haverá uma certa questão assim mais radical, talvez uma mudança mais radical, mais repentina que vem. Olha, e sabe o que é interessante que fecha com a roda da fortuna? Aqui diz como se vocês não fossem ter muito controle desse salto, desse impulso aqui, tá? E a roda da fortuna é uma carta mais assim, voltada, é mais predestinada, né? Então, às vezes é movimentos que a vida faz que não estão assim, a gente não tá muito no controle, entende? É diferente da carta da morte que vem pra transformar, às vezes é uma coisa que é um pouco mais pesada, mais densa. Nessa linha aqui, a roda da fortuna, ela tá vindo num aspecto muito positivo, então é para que haja crescimento, é para que haja expansão, é para que haja despertar aqui, tá? São as imprevisibilidades da vida, né? Então a roda da fortuna, ela gira constantemente, a gente não consegue fugir, é uma coisa meio que predestinada. Então eu vejo que essa situação aqui, que vocês vão começar a pensar, vão querer mudar, vai acontecer de uma forma que vocês não vão ter muito controle. Simplesmente a vida vai levar vocês, tá? Eu tô sentindo muito isso, sabe? Mas é pra uma coisa boa, pra uma coisa positiva, tá? Porque nós temos a carta do julgamento. Tá? A última linha, talvez essa energia vocês estejam mais vibrando no agora, no momento presente, tá? A próxima linha que fechou aqui, nós temos uma carta da força, tá? A carta da força, ela é positiva nesse sentido, porque fala da nossa força interior, do nosso controle, né? Daquelas coisas que a gente... em relação a tudo que vocês já viveram, olhando assim pra tudo que vocês já viveram. De certa forma, é uma coisa que são experiências, né? Que trouxeram pra vocês mais controle, autocontrole, mais equilíbrio, mais força, autodomínio sobre as emoções. Sobre, mesmo que vocês olhem e vejam ao redor as circunstâncias não estando ali muito favoráveis, né? Há uma resiliência que vem através dessa força, como se vocês vão conseguir, né? Ou conseguiram, ou estão conseguindo atravessar esse período, tá? Às vezes aqui são situações novas que chegam, que se aproximam e que agora vocês estão mais preparados, mais centrados, mais equilibrados para administrar melhor isso, para receber isso, para dar continuidade a isso, de repente. A gente também pode falar de planos em relação ao passado. Às vezes aqui são ideias, planos, objetivos que alguns têm guardados,
que agora é o momento certo de acontecer, de vocês colocarem isso pra frente, porque a carta da morte, ela vem falar justamente disso. A limpeza já foi feita. O equilíbrio, ele tá se restaurando, se restabelecendo. Agora é o momento de você dar esse salto de fé. A vida, a roda da fortuna, a vida, ela vai girar a seu favor para que esse movimento ele aconteça, independente do que seja. Para uns pode ser vida afetiva, vida profissional, né? Então, agora, sabe como eu vejo? Agora é como se vocês estivessem prontos para algo, né? A carta da força aí seguido de um as de paus, né? É aquela energia do fogo que se acende novamente. Então, vocês vão sentir nos próximos tempos todo esse movimento ocorrendo, mas sabe o que eu percebo? Como se agora vocês fossem capazes de conseguir sustentar, tá? Sustentar em ações, sustentar no emocional aqui, também sustentar no físico. Ações, né? Entra como ações. O único ponto de atenção que eu estou vendo aqui é que nós temos um 8 de espadas, que tá muito aqui pegando no mental. Então, apesar da força, da resistência que vocês têm, do equilíbrio, do autocontrole, do domínio, que vai fazer vocês sustentarem essa chama aqui, ó, que se abre para vocês, ainda assim haverão limitações a nível mental. Talvez venha aquele pensamento, meu Deus, será que eu vou dar conta? Pode ser aquele momento em que você se coloca em dúvida sobre algo. Será que vai dar certo? Será que agora eu vou resolver? Enfim, será que agora eu vou encontrar o que eu tô procurando? Mas assim, saibam que é uma coisa muito no mental, na mente de vocês, e que também me soa como algo mais passageiro, tá? Então, a questão vai ser mais assim, vocês vão estar no movimento, fazendo as coisas acontecerem, mas de vez em quando pode ser que a cabeça pese um pouco nesse sentido das limitações. Mas que é fácil de transpor, não é uma coisa que vai ser assim complicada, porque vocês vão passar a ver o movimento na realidade mesmo, entendeu? Então, às vezes é só um medo, receio que a gente tem, sabe? De, meu Deus, ok, consegui, e agora o que eu faço com tudo isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? É mais ou menos essa energia. Mas me soa muito como algo passageiro, tá? Aqui para alguns tem novas ideias, alguns vão sentir um incentivo, uma vontade, uma força que talvez antes não tinha, por estarem muito desanimados, tristes. Aqui vem como se fosse um incentivo mesmo, sabe? Para vocês darem esse pulo, esse salto, fazerem o que for necessário aí. A linha, ela fecha com página de ouros, ela fala de um início concreto. De uma semente que vocês plantam e que vem trazer resultados concretos, tá? Não é uma coisa... pede aqui muita atenção, muita dedicação aos detalhes, ao que é mínimo, sabe? E também essa carta, ela soa como um aprendizado, então de certa forma é vocês aprendendo um pouquinho a cada dia, talvez a como controlar, né, esses fantasmas que vêm aqui na mente às vezes, né? E também aprendendo com outras situações que se colocam diante de vocês, aprendendo com pessoas, né? O mais interessante aqui é que é também uma energia que fala de dedicação, né? Por ser um pajem, ele se dedica a dar o melhor dele. Ele ainda não é o rei, né? Mas tem um caminhozinho, uma etapa para ele passar até chegar no rei, mas já é um grande... Em vista do que foi falado na primeira linha, já é uma coisa que já está um pouco mais elevada, entende? Ó, o fundo do deck, que seria a energia de fundo, a gente tem uma rainha de espadas, junto com o cavaleiro de copas, tá? A rainha de espadas, ela pode falar de vocês, né? Em um momento mais, assim, determinados, mais racionais, sabendo dividir, né? Sabendo separar a emoção da razão, mais equilibrados, mais maduros aqui, em algum sentido, tá? E também pode estar representando uma pessoa, uma energia feminina na vida de vocês, tá? De alguns aí. E sabe o que é interessante? Eu falo que
a questão da emoção com a razão, elas estão bem equilibradas, porque nós temos aqui um cavaleiro de copas, né? Podemos estar falando de duas energias ali conjuntas, pode ser você e mais uma pessoa. Mas o cavaleiro de copas é aquele cavaleiro que se move pela emoção, pela paixão. Então, sabe o que eu tô entendendo dessa energia? É como se vocês fossem seguir alguma coisa relacionada ao coração de vocês, aquilo que vocês anseiam no íntimo de vocês, só que vocês vão saber agir de forma mais estratégica, mais racional. Vocês não vão colocar tudo a perder aqui. A inteligência, a planejamento, a administração aqui. Independente de você ser homem ou mulher, é a rainha, né? Mas vocês entenderam, né? A forma como eu expliquei, encaixa, tá bom? E tem uma questão de seguir um chamado do coração. Uma coisa que vocês... É como eu falei, para alguns pode ser alguma coisa mais relacionada ao passado, que agora vocês retomam isso no momento presente ou nos próximos períodos que chegam, né? Mas eu vejo uma energia mais centrada. Uma energia mais focada mesmo, sabe? Só toma cuidado com essa energia do 8 de espadas, tá? Porque isso pode paralisar vocês. E não é a energia também depois do 8 de espadas não pede para vocês pararem apesar disso. Pede para vocês continuarem trilhando esse caminho, ou esse novo caminho, ou esse antigo caminho, que seja. Essa nova direção, tá bom? Sinto que as energias estão favoráveis. É só uma questão de vocês prestarem atenção aos detalhes e não se deixar levar pelas inseguranças, pelos medos, pelas dúvidas, pelas limitações, tá bom? Às vezes a limitação ela só tá aqui dentro da cabeça da gente, mas a gente às vezes é muito capaz. Às vezes não, a gente é capaz de muita coisa. Tá? E tem bastante domínio aqui, força, determinação, coragem. Eu vejo isso. Vocês vão sentir essas energias vibrando aí no campo de vocês nos próximos tempos, tá bom? Nos próximos dias. Bom, signo de Virgem, é isso que eu vejo pra vocês, tá? Espero que tenha auxiliado de alguma forma. Se essa leitura aqui não fez sentido, aguarda a próxima. Não vamos ser egoístas, né? Às vezes vai falar com outra pessoa que tá precisando mais. E tudo de bom pra vocês e um beijo no coração. Aguardem aí porque virão novos vídeos. Até mais!